Olá, sou o acadêmico Gabriel Torres e estarei falando um pouquinho da vesícula biliar, o órgão que é retirado no procedimento cirúrgico denominado colicistectomia. Através dessa animação realizada pelo programa Você Bonita, fica fácil entender um pouco da fisiologia deste órgão. A vesícula biliar é um órgão responsável pelo armazenamento e aumento da concentração de uma substância previamente produzida pelo fígado, a bile. A bile, por sua vez, é responsável pela emulsificação de lipídios na comida parcialmente digerida, presente na primeira parte do intestino delgado, denominada duodeno, onde desemboca no mesmo por um orifício denominado papila maior do duodeno, juntamente com um ducto pancreático. Anatomia microscópica. A vesícula biliar é constituída por 4 camadas, estruturalmente distintas, que são elas: a camada mucosa, formada por epitélio cilíndrico simples com microvilosidades e lâmina própria. Ao contrário de outras estruturas do trato gastrointestinal, a vesícula biliar não possui as camadas submucosa e muscular da mucosa. Então tem-se a camada muscular, constituída por tecido muscular liso, que contrai involuntariamente com a colecistoquinina produzida no intestino, o que provoca a secreção da bile. E, por fim, a camada serosa ou adventícia, que é muito pequena e dificilmente vista. A bile produzida pelo fígado sairá do mesmo através de 2 ductos, o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. Ambos os ductos vão convergir em um ducto comum, o ducto hepático comum. Então, a bile, após sair do fígado por meio desses 2 ductos, haver essa convergência, ela vai ser então direcionada para um ducto adjacente, lateral, chamado ducto cístico. Esse ducto, por sua vez, tem acesso direto à vesícula biliar. A vesícula biliar pode ser dividida em 3 principais partes anatômicas: o seu fundo, o corpo e o colo. Outra parte anatômica importante é o infundíbulo da vesícula biliar, também chamada de bolsa de Hartmann. Então, após algum estímulo, a vesícula então vai secretar essa bile através do ducto cístico, que por sua vez vai desembocar no ducto colédoco, e do ducto colédoco vai ser desembocado até o seu local de ação, que seria a primeira parte do intestino delgado, denominado duodeno, por meio da papila principal do duodeno, juntamente com o ducto pancreático. Eu sou a acadêmica Erika Schumacher e vou apresentar a anatomia do fígado. O fígado é a maior glândula do corpo e, depois da pele, o maior órgão. Está situado principalmente no quadrante superior direito do abdômen, ficando protegido pela caixa torácica e pelo diafragma. Pelo íntimo contato com o diafragma, se movimenta conforme respiramos e apresenta 3 recessos: subfrênico, recesso subhepático e recesso hepatorrenal. O fígado se localiza entre as costelas 7 e 11, ocupando maior parte do hipocôndrio direito, do epigástrico superior e se estendendo até o hipocôndrio esquerdo. O fígado também apresenta 2 faces, a diafragmática e a visceral, ambas recobertas por peritônio, exceto na face diafragmática a área nua e na face visceral a fossa da vesícula biliar e na porta hepática. A porta hepática é composta pela veia porta, artéria hepática, vasos linfáticos, plexo nervoso hepático e ductos hepáticos. As lâminas do peritônio se encontram para delimitar as áreas nuas, denominado reflexão do peritônio, e assim formando seus ligamentos. Os ligamentos hepáticos são ligamento coronário, ligamento triangular esquerdo, ligamento triangular direito, ligamento falciforme e ligamento redondo. A face diafragmática é lisa, pois, como o nome já sugere, se relaciona apenas com o diafragma. Já a face visceral apresenta fissuras e impressões resultantes do contato com os outros órgãos, apresentando então 2 fissuras sagitais, à direita e à esquerda. A fissura sagital direita é um sulco contínuo formado pela fossa da veia cava inferior e da vesícula biliar, e a fissura sagital esquerda, que é formado pela veia umbilical,
ligamento redondo e venoso. As duas fissuras são unidas centralmente, formando um H pela veia porta. Nessa região encontra-se também a tríade portal, a veia porta, a artéria hepática e ducto colédoco. O fígado é dividido anatomicamente em lobos, 2 lobos anatômicos e 2 lobos acessórios. Um lobo hepático direito, que é o maior, e o lobo hepático esquerdo. Já os lobos acessórios se chamam lobo quadrado e lobo caudado. Já a subdivisão funcional, ela é em direita e esquerda, se difere da divisão anatômica. Cada parte funcional tem a sua própria irrigação, ou seja, sua artéria hepática e veia porta, que é drenada pelo próprio duto hepático. O lobo caudado pode ser considerado um terceiro fígado, pois sua vascularização independe da tríade portal. A parte funcional do fígado, como já foi explicado, é subdividida em parte hepática esquerda e parte hepática direita. O limite entre as duas partes se situa em uma linha imaginária que une a fossa da vesícula biliar com a veia cava inferior. Não exatamente semelhante ao limite externo, formado pelo ligamento falciforme. A tríade portal é distribuída nos 2 grandes segmentos, o direito e o esquerdo, de forma ampla, de modo que, no total, façam 8 segmentos, os 8 segmentos cirúrgicos, que são independentes funcionalmente. Assim, é possível realizar a remoção cirúrgica de um ou de vários segmentos sem que haja dano maior para o fígado. Aqui é a acadêmica Emily Soares e eu vou falar sobre o duodeno. O intestino delgado, formado pelo duodeno, jejum e ilho, é o principal local de absorção de nutrientes dos alimentos ingeridos. Estende-se do piloro até a junção ilho-cecal, onde o ilho une-se ao seco. A parte pilórica do estômago esvazia-se no duodeno, sendo a admissão duodenal controlada pelo piloro. O duodeno, a primeira e mais curta parte do intestino delgado, também é a mais larga e a mais fixa. O duodeno segue um trajeto em formato de C ao redor da cabeça do pâncreas. Começa no piloro no lado direito e termina na flexura duodeno-jejunal no lado esquerdo. Essa junção ocorre aproximadamente no nível da vértebra L2, cerca de 2 a 3 centímetros à esquerda da linha mediana. A junção geralmente assume a forma de um ângulo agudo, a flexura duodeno-jejunal. A maior parte do duodeno está fixada pelo peritônio a estruturas na parede posterior do abdômen e é considerada parcialmente retroperitoneal. Podemos dividir o duodeno em 4 partes. A parte superior é a primeira e mais curta, com aproximadamente 5 centímetros e é situada anterolateralmente ao corpo da vértebra L1. A parte descendente é a segunda e mais longa, com cerca de 7 a 10 centímetros, desce ao longo das faces direitas das vértebras L1 a L3. A parte inferior é a terceira parte, com 6 a 8 centímetros de comprimento, ela cruza a vértebra L3. E por último, a parte ascendente, que é a mais curta, com 5 centímetros de comprimento e começa à esquerda da vértebra L3 e segue superiormente até a margem superior da vértebra L2. No que tange à irrigação sanguínea do duodeno, as artérias originam-se do tronco celíaco e da artéria mesentérica superior. O tronco celíaco, por intermédio da artéria gastroduodenal e seu ramo, a artéria pancreático-duodenal superior, supre a parte do duodeno proximal à entrada do ducto colédoco, na parte descendente do duodeno. A artéria mesentérica superior, por meio do seu ramo, a artéria pancreático-duodenal inferior, supre o duodeno distal à entrada do ducto colédoco. As veias do duodeno acompanham as artérias e drenam para a veia porta, algumas diretamente e outras indiretamente pelas veias mesentérica superior e esplênica. Anatomia microscópica. Na imagem, podemos ver no número 1 a camada mucosa.
A seta preta indica a camada muscular da camada mucosa constituídas por fibras musculares lisas. Já no número 2, está delimitada a submucosa, que é formada por tecido conjuntivo denso e apresenta grupos de glândulas tubulares enoveladas ramificadas, as glândulas duodenais de Brunner, que possuem células secretoras de muco alcalino, aqui representadas na seta laranja. No número 3, observa-se a camada circular interna, composta de músculo liso, e no número 4, a camada longitudinal externa, também composta de músculo liso. E revestindo externamente o órgão, temos por fim uma membrana serosa, uma fina camada de tecido conjuntivo recoberta por um epitélio pavimentoso simples ou mesotélio. Meu nome é Heloísa e eu vou explicar sobre a anatomia do pâncreas. O pâncreas é uma glândula acessória da digestão alongada de aproximadamente 15 centímetros. Ela tem como função a secreção de suco pancreático no duodeno pelos ductos pancreáticos e de glucagon e insulina no sangue. Trata-se de um órgão retroperitoneal, que se localiza na parede posterior do abdômen, atrás do estômago, na altura das vértebras L1 e L2, tendo o duodeno à sua direita e o baço à sua esquerda. Anatomicamente, o pâncreas é dividido em 4 partes: cabeça, colo, corpo e cauda. A cabeça é uma parte expandida da glândula circundada pela curvatura em C do duodeno, à direita dos vasos mesentéricos superiores, firmemente fixada na face medial das partes descendente e horizontal do duodeno. Apoia-se posteriormente na veia cava inferior, vasos renais direito e veia renal esquerda. Possui o processo uncinado, uma projeção da sua parte inferior que se estende medialmente posterior aos vasos mesentéricos superiores. O ducto colédoco situa-se na face superior da cabeça. O colo, segunda parte anatômica do pâncreas, é uma parte bem curta, de aproximadamente 2 centímetros, situada sobre os vasos mesentéricos superiores. Na altura do colo, há uma união da veia esplênica à veia mesentérica superior. O corpo localiza-se à esquerda dos vasos mesentéricos superiores e anterior à aorta. A face anterior dessa porção é recoberta por peritônio e a posterior está em contato com a aorta. Vasos mesentéricos superiores, rim e glândula suprarrenal esquerdas e vasos renais esquerdos. A cauda, por fim, localiza-se na parte anterior do rim esquerdo e está intimamente relacionada com o hilo esplênico e a flexura esquerda do cólon. Existe nesse órgão os ductos pancreáticos, principal e acessório. O ducto pancreático principal estende-se desde a cauda até a cabeça do pâncreas, região onde se une com a porção final do ducto colédoco para formar a ampola hepatopancreática, a qual se abre na parte descendente do duodeno, na papila maior do duodeno. Já o ducto pancreático acessório geralmente parte do ducto pancreático principal e é menor, abrindo-se na região da cabeça do pâncreas, que se comunica com a parte descendente do duodeno, na papila menor do duodeno. O pâncreas é irrigado e drenado conforme suas partes anatômicas previamente citadas. A irrigação da cauda e do corpo do pâncreas ocorre por ramos pancreáticos da artéria esplênica, e a cabeça é irrigada por ramos pancreáticos duodenais da artéria gastroduodenal e da artéria mesentérica superior. Já a drenagem da cauda e do corpo é feita por veias pancreáticas que drenam para a veia esplênica, e a drenagem da cabeça ocorre por veias pancreáticas duodenais que drenam para a veia mesentérica superior. Para finalizar, a inervação desse órgão ocorre pelos plexos nervosos celíaco e mesentérico superior, cuja inervação parasimpática parte do nervo vago e a simpática dos nervos esplâncnico-abdominopélvicos. Sou o acadêmico Gabriel Torres novamente
Estarei falando de forma resumida e didática como funciona o procedimento cirúrgico denominado colecistectomia videolaparoscópica. A cirurgia requer um espaço para visualização e manipulação do instrumental, e este espaço é normalmente criado a partir do estabelecimento de um pneumoperitônio com um dióxido de carbono. Uma vez estabelecido um pneumoperitônio adequado, é inserido um trocáter de 11 mm através da incisão supraumbilical. A ótica laparoscópica com uma câmera de vídeo acoplada é então inserida através do porto umbilical e é realizado o inventário da cavidade peritoneal. Independente da técnica inicial, trocáteres adicionais são inseridos na cavidade peritoneal, sob visão direta. A maioria dos cirurgiões utiliza um segundo trocáter de 11 mm localizado na região subchifoide e 2 trocáteres adicionais de 5 mm posicionados na região subcostal direita, na linha hemiclavicular e na linha axilar anterior. O acadêmico Emílio, agora, através da manipulação de um cadáver, obviamente não há intuito cirúrgico e sim intuito didático, explicará como funciona o processo cirúrgico de colecistectomia. Olá, meu nome é Emílio de Souza. Nos vídeos anteriores foram apresentadas as estruturas de cada um dos órgãos que se relacionam com a vesícula biliar, inclusive da própria vesícula biliar. Neste vídeo, nós vamos mostrar como essas estruturas se posicionam no cadáver, suas correlações diretas com a vesícula e quais os riscos que essas estruturas apresentam durante o procedimento cirúrgico. O fígado é o órgão no qual a própria vesícula biliar se apoia. Ele é dividido em 4 lobos, sendo o lobo hepático esquerdo, o lobo hepático direito, o lobo quadrado, o lobo caudado e a ligação do lobo caudado com o lobo hepático direito é o processo caudado. Sua função é dividir a veia cava no seu caminho entre a parte abdominal e a parte torácica. Há ainda o ligamento redondo do fígado, que é uma correlação direta com o próprio umbigo, a cicatriz umbilical. Acima do ligamento redondo do fígado se posiciona o ligamento falciforme do fígado. Ainda existem outras estruturas que estão presentes no fígado, porém, numa peça localizada dentro da cavidade, elas não são visíveis, como os ligamentos triangulares direito e esquerdo e o ligamento coronário. O estômago é um órgão que não se relaciona diretamente com a vesícula biliar, mas se encontra anatomicamente muito próximo a ela. Suas estruturas são as seguintes. Acima, a região cárdia, que é justamente a região que se relaciona muito próximo ao coração, que se divide na parte abdominal e parte torácica. A parte superior do estômago é chamada de fundo do estômago. O corpo do estômago é toda a estrutura que se desloca até a incisura angular, que separa o corpo do estômago do antro piloro. Ainda existe a curvatura menor do estômago e a curvatura maior do estômago. A região do antro piloro, em sua continuidade, dá origem ao segundo esfíncter estomacal, gástrico, que é o próprio piloro. Dentro do estômago, é possível se observar 2 grandes estruturas: o canal gástrico, livre de pregas gástricas, e as pregas gástricas. Abaixo do estômago estão localizados 2 órgãos que não se relacionam diretamente com a vesícula biliar, mas sim indiretamente: o duodeno e o pâncreas. O duodeno é dividido em parte superior do duodeno, que tem uma correlação direta com o estômago através do piloro, flexura superior do duodeno, parte descendente do duodeno, flexura inferior do duodeno, parte horizontal do duodeno. Ainda estão presentes aqui, mas não visíveis, a parte ascendente do duodeno e a flexura duodeno-jejunal, que liga o duodeno ao intestino delgado.
Dentro do duodeno é visível a papila maior do duodeno, que é onde desemboca tanto o ducto pancreático quanto o ducto colédoco, despejando a bile na região do duodenal. O pâncreas é dividido em processo uncinado do pâncreas, cabeça do pâncreas, colo do pâncreas, corpo do pâncreas e atrás a cauda do pâncreas, que se relaciona diretamente com o baço. Além disso, existe a incisura pancreática. A circulação arterial da região é iniciada na artéria aorta. A artéria aorta origina o tronco celíaco, que é a união de 3 grandes vasos: a artéria esplênica, a artéria gástrica esquerda e a artéria hepática comum. A artéria hepática comum, por sua vez, dá 2 ramos. Um deles é a artéria gastroduodenal e o outro é a artéria hepática própria. A artéria hepática própria alimenta 2 lados do fígado, o lado esquerdo e o lado direito. Portanto, tem 2 ramos: o ramo da artéria hepática própria esquerda e o ramo da artéria hepática própria direita. É da artéria hepática própria direita, então, que é originada a artéria cística, uma pequena artéria que alimenta toda a vesícula biliar. A vesícula biliar é dividida em fundo da vesícula biliar, corpo da vesícula biliar, colo da vesícula biliar, bolsa de Hartmann e o ducto cístico. O ducto cístico se encontra com o ducto hepático e a junção dos dois é chamada de ducto colédoco. O colédoco, por sua vez, se encontra com o ducto pancreático e ambos desembocam na papila maior do duodeno. O procedimento cirúrgico, portanto, envolve a dissecção completa da vesícula biliar, a excisão dela. Esse processo se inicia encontrando o triângulo ou trígono de Calot, que é composto pelo ducto hepático, ducto cístico e face visceral do fígado. A importância de encontrar essa estrutura é porque justamente se tem que identificar aonde está localizada a artéria cística. Num cadáver dissecado como esse, o objetivo de encontrar a artéria cística é muito simples. Porém, num ser humano, durante uma cirurgia, toda essa estrutura está coberta pelo ligamento hepatoduodenal, que faz parte do aumento menor. Portanto, a identificação da estrutura é fundamental para evitar que a artéria cística seja rompida no processo. Uma vez identificado o triângulo de Calot, deve ser realizado o clampeamento do ducto cístico na parte mais proximal à vesícula biliar e também na parte mais proximal ao ducto hepático. Ao mesmo tempo, se deve clampear a artéria cística em todos os seus ramos mais proximais à vesícula biliar e também no ramo mais proximal à própria artéria hepática. Dessa forma, se impede a circulação de sangue para a vesícula biliar e a circulação de bile da vesícula biliar para o ducto hepático. Uma vez realizado esse clampeamento, se deve começar a dissecção da vesícula pela parte mais superior, mais próxima ao bordo do fígado. Essa dissecção tem que ser lenta e gradual. Isso porque a vesícula biliar é alimentada por uma circulação colateral que vem do fígado para a vesícula biliar. Portanto, as artérias presentes nessa região devem ser ou cauterizadas ou também clampeadas para permitir a retirada da vesícula sem que haja hemorragias.
Uma vez totalmente dissecada, totalmente separada do fígado, da vesícula biliar, é hora de fazer a secção tanto do ducto cístico quanto da artéria cística, separando a vesícula integralmente de suas estruturas, então retirando-a pela cicatriz umbilical, pela incisão da cicatriz umbilical. O resultado da cirurgia é que o ducto cístico e a artéria cística ficam permanentemente clampeados por grampos de titânio. Esses grampos eles não têm necessidade de ser retirados, eles permanecem dentro da cavidade abdominal, pois eles não reagem com o organismo. Em alguns casos, todavia, quando o ducto cístico ou a artéria cística são muito calibrosas, pode ser necessário se utilizar de suturas ao invés dos grampos de titânio. Num cadáver como esse, que possui um ducto hepático e um ducto cístico bem calibroso, provavelmente haveria indicação da utilização de sutura ao invés da utilização de grampos. Esse é um exemplo de fígado que possui cálculos biliares. Portanto, fundo da vesícula biliar e corpo da vesícula biliar. Essa vesícula já foi seccionada. Abrindo ela, nós vemos que são pedras bem grandes. Essas pedras podem se manifestar de várias formas, ou cálculos biliares consideravelmente grandes, como esses, ou vários cálculos biliares de tamanhos menores, formando uma espécie de areia, ou lama biliar.